Bem-vindo a mais um podcast, ADV Boss Podcast. Hoje, um novo episódio, estou aqui com o meu xará, Gabriel Barreto, alguém que eu quis trazer para esse podcast porque eu acho que ele está alinhado ao que nós temos de propósito para a jovem advocacia, para o jovem, para o estudante de direito. Gaba, obrigado por vir. Se apresenta aí, meu brother. Oi, irmão, um prazer demais estar aqui com você. Logo de cara ali, quando você me chamou, vi que seria bacana pra caramba vir aqui trocar uma ideia. Então, tô bem animado. Acho que é bacana porque é um público que eu não tenho costume de conversar, que é essa galera mais voltada para a área jurídica, né? E pior que eu vejo assim que é totalmente alinhado com a tua proposta, né? De alguma forma. De certa forma, sim. E acho que a gente vai dentro do podcast explorando isso, né? Mas o público que eu tenho muito alinhamento é o público jovem de maneira geral, né? Aí de todas as áreas. Então, acho que a gente vai conseguir explorar bastante aqui. Mas, para quem não me conhece, meu nome é Gabriel Barreto. Sou empresário, me divido também ali entre atividades do trabalho no corporativo, também trabalho num banco hoje, passei por empresas aí como a Meta, como o WeWork. Fui militar antes disso durante muitos anos. Hoje sou empresário também e me divido aí um pouquinho com as atividades ali no que eu talvez diria quase como um atleta amador, né? Não sei se dá para considerar assim, mas eu gosto de participar dos campeonatos. O treino é uma parada que é constante na minha vida, né? Então, todos os dias, assim, é quase uma doença. Então, acho que já posso me considerar assim. Mas, geralmente, eu acabo conversando muito com o pessoal aí nas redes sociais sobre produtividade, organização e coisas nesse sentido. Então, vai ser um prazer aqui poder trocar esse conhecimento. Cara, eu não poderia não começar com isso, porque uma das coisas que quando tu entra na rede social do Gaba, e eu vou chamar de Gaba porque vai ficar uma coisa monótona, ficar chamando de Gabriel, né? Porque, enfim. Pô, a primeira coisa quando tu entra e você alguém pergunta alguma coisa na tua caixinha é: o que você faz? E é muito comum as pessoas, a tua comunidade ali, o pessoal... Pô, ele é investidor em pirâmide, ele trabalha com o jogo do bicho. Brother, como que começou isso aí, velho? Porque é constante, são ondas. Eu percebo que quem acompanha os teus stories ali percebe que isso vem em ondas, né? Uma hora, tipo, a maré tá baixa, mas volta e meia alguém quer saber se tu trabalha efetivamente com o jogo do bicho, com apostas esportivas e com pirâmide financeira. E como é que surgiu isso aí, velho? Cara, é engraçado, porque realmente é uma parada que hoje em dia é quase um acerto meu com os meus seguidores, né? Então, tipo, quando eu comecei a produzir conteúdo na internet, acontece que eu sempre fui um cara que fiz muitas coisas, assim, ao mesmo tempo. Então, mesmo quando eu era militar, aí estudava inglês, estudava espanhol, estava na faculdade, fazia pós-graduação, ou estava fazendo alguma outra coisa, treinava, então sempre fui muito acelerado, assim, a galera sempre, como é que tu consegue fazer tanta coisa, assim? Então sempre ficou meio nessa, e foi por isso que eu comecei a falar um pouco sobre essas coisas no Instagram de maneira geral. E aí, eventualmente, o pessoal sempre queria saber, mas o que você faz da vida, né, para fazer tanta isso? Porque, além disso, eu sempre vi... assim, não foi nem por uma escolha necessariamente própria, assim, mas eu acabei viajando muito. Eu viajava muito, né? Ano passado foi talvez um ano que eu segurei um pouco mais a rédea, mas eu sempre viajei muito. E aí todo mundo queria saber, pô, tu não trabalha não? Tu faz o que da vida, né? E sempre ficava nessa. E aí, entre os meus amigos ali que também fazem rede social, uma vez um amigo meu deu uma resposta debochada, assim, eu não lembro nem o que ele respondeu, mas eu falei, pô, essa linha de resposta aqui é a que eu gosto, vou adotar esse aí pro meu. E aí comecei a inventar. Então, num dia eu falava que eu era investidor de criptomoedas, o outro eu falava que eu trabalhava com rinha de galo, o outro jogo do bicho. E aí depois eu começava a mesclar um com o outro, então, tipo... E o pessoal acredita? Cara, porque, tem assim, gente... Porque, pô, eu tô ali, cara, eu te conheço, a gente treina junto, pô, eu sei que tu não trabalha com isso, pô, é claro, né? Mas eu acho que a pessoa que chega lá, pô, vê ali as empresas ali onde tu trabalhou, né? Às vezes dá uma olhada no teu LinkedIn, pô, vê ali que, pô, apostas esportivas, tá tudo debochando um pouco. Tem um ou outro desavisado que acredita nisso aí, velho? Tu acha que... Cara, então, é que muitas das vezes eu dou essas respostas muito diretas, assim, muito objetivas. Então, quem vem desavisado no meu perfil, às vezes, o cara fica meio que naquele pé atrás, assim, pô, será que esse cara tá falando a verdade e tal? Teve uma vez até que deu problema, assim, porque
Não é que deu problema, né? Mas eu falei que, tipo, trabalhava com venda e compra de animais silvestres, né? Putz. Aí já veio uma galera, já, tipo, Defensor... pô, como assim, cara? Não sei o quê, tu sabe que isso é errado, tal, não sei o quê. Aí eu, não, pô, é uma brincadeira. Aí tu pesou demais, tu viu que pesou demais. Aí é uma brincadeira, entendeu? Mas eventualmente vou fazer de novo. Porque... Eu tinha te mandado mensagem esses dias, você foi do braço, eu acho, que eu falei, pô, tu tem que arrumar agora uma linha de gozação, de zoação aí pra... Não sei se foi do teu braço. Ah, não, que perguntaram o que tinha acontecido no braço, mas aí a galera pergunta, já perguntaram hoje de novo. Tu ainda não bolou nada novo ainda, não? Não, ainda não Tem bolei que bolar, nada, que tu não. tava Não, tem que brigando com tubarão, sei tem lá, que velho. pensar em Tem que pegar alguma uma parada coisa, assim. tem que pensar. Ô, Gabo, vamos lá, velho. Eu te acompanho aí há um tempo, né? E realmente, o que você falou agora é verdade. Quem te acompanha sabe que você é polivalente, brother. Tu faz praticamente tudo aí, né? Eu posso te considerar um executivo ou não? De alguma forma? Cara, de alguma forma sim, né? Acho que pelo Então, meu cargo tu tá em dois polos que naturalmente, às vezes acaba pras pessoas, né? Pô, como é que o camarada trabalha onde trabalha às vezes, né? Faz o que faz e tem tempo pra ter um lifestyle, ter tempo pra manter uma alimentação regrada, ter tempo pra viajar, pra lidar com isso. E eu sei que também a produção de conteúdo que tu tem na internet, pô, sei lá, 80, 90% do que tu comunica ali é justamente essa gestão de tempo, né? E aí, te acompanhando tudo, tu começou no exército, né? Você serviu o exército. Como é que foi isso aí, né? O Gabo ali de 16, 17 anos, pô, teve a ideia de servir o exército. Como é que começou o Gabo ali lá atrás, lá, com 18 anos, assim, quando entrou na NPOR? Cara, por incrível que pareça, assim, isso não é uma pergunta que eu tenho respondido, assim, muito nos podcasts, né? Na verdade, eu sempre faço de uma forma um pouco mais enrolada, assim. Mas, basicamente, quando eu era muito jovem, assim, tô falando da minha adolescência, eu fui um cara muito problemático, assim, perturbado e rebelde e tal. Então, passei por muita coisa nesse período da adolescência aí. Foi uma fase bem difícil da minha vida, principalmente, por exemplo, para minha mãe, né, e tudo mais. Então, foi uma fase bem complexa, assim. E aí, num determinado momento da minha vida, aconteceu uma situação que meio que me mostrou ali que aquele caminho só tinha um destino, entendeu? E que esse destino não era bom. E aí eu decidi meio que mudar de vida, assim, e fui seguindo esse processo de mudança de vida. Isso aconteceu quando eu estava do segundo para o terceiro ano. Mas isso foi uma consciência que você... O que você atribui essa... Porque, assim, quando nós mudamos a rota, né? Naturalmente precisa de uma coisa muito abrupta para fazer a gente cair numa consciência, num estado consciente ali da nossa situação, né? Você consegue reputar isso a alguma coisa que fez você, pô, mudar essa chave? Sim, é que eu não costumo muito falar sobre isso, mas basicamente o meu melhor amigo da época foi assassinado com 6 facadas no abdômen. E aí era o meu melhor amigo da época, então a gente fazia tudo em conjunto ali, né? Então era, assim, nossa vida era muito baseada em fazer merda, né? A gente Viveu o momento. brigava demais, enfim, eram 2 garotos jovens e rebeldes completamente, né? E eu com um pouco mais... Eu sempre tive uma vida menos favorecida financeiramente, mas eu nunca passei fome, nunca tive problemas assim de... Nunca morei realmente dentro de uma favela, como, por exemplo, a gente tem em São Vicente e tudo mais. Ele já realmente nasceu dentro da favela, em São Vicente, nos locais mais perigosos, vamos dizer assim. Então a gente frequentava muito todos os tipos de ambiente, dos mais hostis aos menos hostis, e a gente tinha nós éramos muito, vamos dizer assim, acelerados. E aí aconteceu essa situação da morte dele, isso foi 2009, e aí depois disso daí eu vi que realmente as coisas do jeito que estavam indo não iam dar certo na minha vida. Então, até por conta de ter visto a minha mãe, como ficou por tudo isso, tal, eu decidi realmente mudar de vida ali. Então, comecei a passar por todo um processo, né? Nesse segundo ano, que foi o ano que aconteceu isso, em 2009, eu perdi o ano. Eu estudava no Doutor Ablas Filho, que na época considerado o pior colégio estadual do estado de São Paulo. Repeti ali o segundo ano. E aí eu pedi uma chance para minha mãe e tal, falei que
pô, conseguiria passar numa reclassificação, que tinha uma escola que era o Leão 13 que fazia essa reclassificação. Consegui fazer essa reclassificação, fui pro 3º ano, mas com a promessa de que eu ia mudar realmente. Aí realmente mudei, aí estudei e tal, fiz um bom 3º ano, assim, apesar de ter sido no Leão 13 e tal. E aí, logo que acabou isso daí, eu fiquei meio perdido, sem saber para onde iria. Tinha algumas possibilidades na minha cabeça ali do que eu poderia fazer. Mas eu acabei... Fui treinar durante esse processo, então acabei entrando no MMA diretamente. Onde que foi? Que eu acho que a gente vai ter uma No história Brasil. similar. Eu comecei lá, cara, tu acredita? É. Eu comecei a treinar no Brasil com o Dentinho, não sei se era o mesmo Dentinho, professor, pô, o Dentinho. Dentinho, pô, conheço. Forte abraço, Dentinho, que ele tá com uma academia no Guarujá agora. O Dentinho. Pô, ele é mudou, foda. brother. Ele mudou. Pô, o Dentinho que tu... Ele era terrível. Pô, tu tem ele nas redes sociais ou não? Brother, tu abre a rede social dele... Depois me passa, Meu irmão, pô. ele tá lendo livro. É? Pô, cara, que isso? Eu falei, o Dentinho... Pô, cara, tá louco. O Dentinho era... Cara, ele era... se eu posso... aquele filme... Que ano é isso? Isso foi 2010, 11. Eu treino lá em 2011. 2010, foi essa época aí. E o Dentinho é o Cobra Kai, ele é a história do Cobra Kai, meu irmão. Também é outra geração, né? Pô, chegava lá, zoava, era bullying. Só que, meu irmão, aí eu olhei a rede social dele esses dias, lendo livro, todo coach. Eu falei, mano, eu tô... Não é o Dentinho, pô. Então, cara, eu comecei a treinar no Brasil. Desculpa te interromper nisso aí. Não, acho ótimo. Mas porque a minha vida, assim, ela também mudou um pouco, assim, nessa época. Eu estudava na Ponta da Praia. Olha que loucura. Tinha uma época que tava muito forte aqui, o pessoal tava assaltando bastante gente aqui na Ponta da Praia. E eu fui assaltado. Tava voltando da escola, uns 10 moleques de bicicleta, meu irmão, veio, levou minha mochila, casaco, meu irmão, me deu umas porradas. Mano, voltei de bermuda pra casa só, né? Aí eu fiquei, pô, aquela revolta, né? Tu ficar bravo, não saber se defender. E a mente de adolescente, tinha 14, 15 anos. Como é que tu vai se defender contra 10? Não tem condição. E aí eu falei, cara, eu preciso entrar numa luta. E aí foi quando uma colega da escola fazia Muay Thai com o Diego Sebastião no Brasil. E eu fui pro Brasil lá, meu irmão. O que eu sofria de bullying ali, brother. Só que era um bullying bom, mano. Eu era gordinho, né? Enfim, graças a Deus eu vim de um contexto familiar bem estruturado. Então o pessoal percebia, meu irmão, tirava uma onda. Mas, meu irmão, ali mudou tudo pra mim. Porque eu entrei no MMA, emagreci, comecei a treinar Muay Thai e foi no Brasil ali, cara. Hoje já tá tudo mudado. Maneiro, eu treinei com todos eles ali. Com o Dentinho, com o Diego. Mas na época o Erickson Cardoso tinha assumido lá, da Broncos Gold Team. Então o Charles do Broncos estava treinando lá. Perfeito. E aí treinava com eles também. Era o Erickson, o Charles e o Maranhão. E aí... Cara, imagina, o Charles tinha acabado de entrar no UFC, treinava com a galera ali e tal, então pra mim foi um puta prazer, assim, tipo, treinei um ano muito forte lá. E tudo muito no começo, né? Apesar do MMA já ter, ali naquela época, foi o ápice do Anderson Silva, ali, um pouquinho depois, nessa época aí, né, 2010, 11, Vitor Belfort, todo mundo no auge, tava muito no começo, brother. Tu faz arte marcial hoje, tu sabe como é que tá hoje em dia, né? A gente que treina, tá nesse mundo aí, pô, naquela época era terra de ninguém. Já tava muito evoluído, mas não tinha academia de MMA. Em Santos era a primeira. Era. Só tinha octógono. Não tinha nada. Né? A única que tinha octógono. Eu lembro que nos treinos porque quando eu comecei lá, eu comecei a treinar MMA com o Dentinho. Comecei a me familiarizar com o jiu-jitsu. Na época eles chamavam de submission, não chamavam nem de no-gi. Eu treinava submission quando eu falava de jiu-jitsu. Era submission, né? Não tinha isso. E depois eu comecei a me envolver lá, aí virei bolsista lá e comecei também a treinar Muay Thai. Então eu treinava MMA e Muay Thai. E aí eu lembro nos treinos de sábado de manhã, que eram os treinos que o Diego passava, que era treino de competição, de vez em quando ia o Fábio Maldonado e o Charles do Bronx lá treinar. Meu irmão, aí era pancadaria, velho. Pancadaria. E recentemente eu tive com o Diego e ele me chamou lá pra conversar com os alunos dele lá, trocar ideia. Aí ele me chamava de leite com pera. Leite com pera e curirim, que eu já era carecão, né? Curirim, fala como é que era aí na época que tu treinava no Brasil. Meu irmão, os caras eram casca grossa, brother. Os caras ali, eles... Não, era. Meu irmão, o bagulho era só pra quem gostava, brother. Só pra quem gostava. Teve uma vez que eu tentei acelerar o Diego, eu tinha 17 anos. E aí ele me deu... Cara, ele tava de caneleira, mas eu não lembro se foi uns 2 ou 3 chutes, assim. Eu fiquei 2 semanas sem andar. Aí
Deu pra arrebentar mesmo, fiquei zoado. Cara, mas aí comecei a treinar com a galera e curtia pra caraca, era apaixonado pelo MMA, só que aí eu numa visão de oportunidade de mudança de vida mesmo, pelas oportunidades que você teria ali dentro do NPOR, eu decidi entrar no NPOR, aí pô, entrei de cabeça nisso. Tu já tinha uma ideia de que tu iria fazer faculdade? Porque a NPOR, ela te favorece nesse sentido, né? Quando você... Porque eu lembro que quando chegou a época de eu servir, eu não servi o exército, mas eu fui dispensado e eu tinha... eu faço aniversário no meio do ano. Então, a matrícula da faculdade começa ali em fevereiro, meu aniversário é em abril, a alistamento militar eu acho que é em junho, julho, setembro, não lembro quando que é. Então, eu já estava no primeiro semestre ali da faculdade. E aí o pessoal falou, se tu quiser, tu pode ir pro NPOR, porque tu já tá cursando faculdade, tu já tá matriculado, é uma carreira que tu pode seguir. Mas aí acabou que meu destino foi outro, né? Mas tu já tinha uma ideia de fazer faculdade, já tinha essa perspectiva? Não, eu entrei na faculdade pra entrar no NPOR. Entendi. Me matriculei na faculdade de logística, assim, escolhi uma qualquer lá pra poder fazer o NPOR. Entendi. Então eu sempre fui muito assim, cara, tipo, às vezes quando eu tinha um objetivo assim, eu falava, cara, o que eu preciso fazer para atingir esse objetivo, entendeu? Então, no caso do NPOR foi a mesma coisa, eu falei, cara, eu preciso entrar numa faculdade, eu falei, qualquer primeira que aparecer eu faço. Da mesma forma, quando eu estava no exército, que eu sabia que eu precisava ter uma faculdade para depois seguir fora do exército, fazer alguma coisa, eu fiz a primeira faculdade que me apareceu, eu fiz um tecnólogo de 2 anos, eu sabia que aquilo ali não ia ter muita importância na minha vida no final das contas, entendeu? Tu sabia que... já dentro do exército, tu sabia que ali tu tinha uma validade? Tu falou, pô, tipo Sim, assim... o NPOR, quando você termina o NPOR, se você for dentro dos selecionados, né, se você estiver dentro das vagas ali, você sabe que você vai poder ficar 8 anos lá dentro. Uhum. E depois desses 8 anos você segue sua vida. Então eu já tinha essa consciência já, então me preparei ao máximo durante o período que eu estava e saí antes, no caso, né? Entendi. E como é que foi, e como é que era, assim, eu sei que tem, ainda existe esse programa, né, do NPOR, como é que é a NPOR, assim, você entrou, era muito intenso, você tinha período para estudar, você trabalhava no meu período, estudava o outro, como é que isso funcionava ali no teu dia a dia? Hoje mudou um pouco alguns aspectos que eu vou falar depois, mas basicamente, cara, a gente se inscrevia no NPOR e você tinha ali durante um período você passava pelo internato, né? E você era cobrado 100% em 3 âmbitos, né? No âmbito educacional, então você tinha provas ali, você era cobrado intelectualmente. Era cobrado muito no âmbito físico, então você tinha provas físicas que tinham que acontecer ali e tal, que valiam nota, tanto intelectual, físico. E depois também você era muito avaliado pelo teu comportamento, né? Que é numa parte que a gente chama de atributos da área afetiva. Então, coragem, camaradagem, disciplina, resiliência, coisas nesse sentido. Que é um pouco mais, vamos dizer assim, um pouco mais geral, assim, né? Vai muito da interpretação ali de cada um. Mas, então você era cobrado muito nesses 3 âmbitos. Então você tinha, durante o dia, os treinamentos físicos e as aulas que garantiam ali depois que você ia ter o conhecimento técnico, o conhecimento para exercer a função de um oficial dentro do exército. Então você precisava conhecer sobre os regulamentos, você precisava conhecer sobre a estrutura, você precisava conhecer sobre táticas militares, você precisava conhecer sobre uma E tu mencionou aí que você fez bem o terceiro ano, né? Foi isso que você falou? O terceiro ano você fez bem e também tu conseguiu estudar, manter ali a tua vida ali durante a tua formação na NPOR. Tu se considera, tu é uma pessoa estudiosa. Tem pessoas que naturalmente já têm ali uma familiaridade ali, já gosta de estudar, já gosta de ler. Tu falou que também teve um início ali um pouco problemático no início da tua juventude. Tu era aquele cara do fundão da sala, tu era aquele cara da primeira carteira ali, de ser nerdão e seguir com a vida, porque isso exigiu de você estudo, dedicação para estudar e pô, uma disciplina que nem todo mundo consegue ter, principalmente para estudar. E também, hoje em dia, você precisa de disciplina para você fazer o que tu faz no teu trabalho, né? Então, tu já era ali estudioso, tu já gostava de estudar ali desde o começo ou tu foi pela força da necessidade ali? Cara, é que minha vida mudou da água pro vinho mesmo nesse processo, Nesse período. assim, E aí porque eu nunca fui. Eu li durante garoto, assim, sei lá, Harry Potter. Tá. Mas de estudar nunca fui, eu era o cara do fundão, só fazia besteira. Inclusive, por exemplo, quando eu falava de inglês ou algumas matérias, eu me sentia muito burro. Eu tenho uma dificuldade
uma dificuldade intelectual mesmo, assim, eu não sei se é exatamente uma dificuldade, mas é uma questão minha, assim, eu tenho muita dificuldade de entender alguns pontos específicos, assim. Então, por exemplo, eu chegava nas provas de matemática e eu conseguia chegar no resultado do problema, por algum motivo eu fazia a conta na minha cabeça, eu conseguia, mas eu não conseguia transcrever isso na prova. Para mim era muito difícil. Outra coisa, eu sempre tive muita dificuldade de entender as coisas, assim, por que o negócio é assim. Depois que eu consigo encaixar uma peça na outra, as coisas vão bem, mas eu sempre tive muita dificuldade. Então, por exemplo, no Exército, a gente tinha uma matéria que era topografia. Topografia mistura um pouco de geografia, de desenho geométrico, né, de geometria de maneira geral e matemática. Então, cara, dentro do NPOR é sempre a matéria mais difícil, a matéria que mais pessoas se ferram, né, no português, claro. E eu não conseguia entender, cara. Tipo assim, o sargento, todos os dias, ou ele mandava eu bater a cabeça na mesa, ou ele mandava eu bater a cabeça na parede 10 vezes, ou mandava fazer flexão, ou me molhava, porque eu não conseguia entender. Eu perguntava 10 vezes a mesma coisa. E ele falava, aluno, você é burro pra caraca, velho. Tipo, você é muito burro. E eu era o primeiro da classe. Tipo, eu tinha ido melhor em todas as provas, mas aquilo não entrava na minha cabeça de jeito nenhum. E, cara, não entrava. Eu passava todas as madrugadas estudando isso. Todas as aulas eu fazia 1000 perguntas e a parada não entrava. Tipo, não dava. Do nada, um dia, eu olhei pra alguma coisa assim e falei, cara, isso faz sentido. E aí eu entendi tudo. Tanto que minha nota dessa prova foi a maior do meu ano. Foi 9,8. E ele não me deu 10 porque ele foi... Sacana, ele não quis mesmo me dar 10, entendeu? Então, tipo assim, mas... Pô, né, tipo assim, é tão difícil que ninguém tira 10 nessa merda aqui, tu não vai ser tu que vai tirar. Mas eu fui chamado de burro meses, cara. Entendeu? Então é uma... Tu acha que isso foi positivo pro teu processo de aprendizado ou não? Porque eu sei, assim, que depois eu vou linkar isso aí, que o Gaba, ele fala uma parada que eu gosto bastante, que é a técnica Pomodoro, né? Não sei se você fala exatamente nesses termos, que eu acho que chama de sprint. Isso aí. Né? Se chama de sprint. Que é justamente se você dedicar ali full time, você pegar lá 25 minutos, que eu acho que a técnica Pomodoro são 25 minutos, né? Tu pega ali 25 minutos, tu vai se dedicar a ler um livro, tu bota lá 25 minutos cronometrado e tu esquece do planeta e tu, dentro desses 25 minutos, você se dedica ali full time, a uma tarefa, né? E isso é um processo de aprendizado, né? Você precisa elaborar isso, precisa implementar isso no teu processo de estudo. Tu acha que esse tipo de formato ali, dessa pressão psicológica, e eu sei que também faz parte de você estar formando um militar, você não está formando um civil. Sim. Pô, é um militar que você está formando ali, né? Isso ajudou ou piorou no teu processo de aprendizado? Cara, nesse caso específico, não mudou em nada pra mim. Tá. Porque quando eu entrei no NPOR, eu tinha certeza que eu ia ser o primeiro colocado e era a única coisa que importava pra mim naquele momento da minha vida. Eu não fiz absolutamente nada da minha vida durante o ano inteiro, porque eu sabia que eu queria ser o primeiro colocado. Então, tipo assim, o que vinha externamente pra mim, Tu não ligava. não importava, Tu não se importava de verdade, assim. Porque eu tenho colegas que não gostam, né, não que não gostam do exército, mas não gostam do formato que é o exército, né, dessa questão da hierarquia, essa questão até às vezes da pressão que o aluno sofre psicologicamente falando. Tem gente que não gosta, né? Fala, pô, isso não é pra mim, não acha certo, não acha, né? Não curte, né? Então eu tô te perguntando isso porque tem gente que é totalmente aberta, né? É que você vê, tem duas coisas, né? Tem a pessoa que vai se beneficiar realmente disso, porque ela se sente desafiada ali, vai fazer. E tem a pessoa que vai pro lado negativo, ela se sente frustrada por conta disso, ou ela se sente envergonhada em frente aos seus pares. Na minha cabeça, nenhum dos dois fazia muito sentido ali, porque eu estava muito concentrado no meu objetivo. Porque eu sou um cara meio que assim também. Tu ficou obcecado. Eu não vou falar que sempre acontece isso, tá? Mas quando eu realmente me concentro numa coisa assim que eu falo, eu vou fazer, cara, pra mim não importa mais nada. Então, pra mim, eu tava meio nesse método. Então, eu não ligava de fazer várias perguntas e a galera rir, e a galera me achar burro, ou qualquer outra coisa, o sargento me xingar, me bater. Pra mim nada importava naquele momento. O que importava é que eu precisava aprender aquilo a qualquer custo. Pode crer. Né? Mas, realmente, tem as pessoas que se favorecem, tem as pessoas que não. Aí vai depender um pouco de perfil, de personalidade, né? Um pouco de como a pessoa encara muito
essa pressão, né? Essas coisas assim. E no exército você vê muito isso. Porque tem pessoas que na hora da pressão, na hora que que o bicho aperta ali, que você coloca um pouco mais de pressão nesse sentido mesmo, tem pessoas que espanam 100% e tem pessoas que crescem muito. E o mais louco disso é que você, cara, dificilmente você consegue ler um cara. Tem cara que você fala assim, puta, esse cara aqui ele vai aguentar tudo, e aí, puf, arrega. É o famoso leão de treino, né? E tem cara que você não dá nada às vezes e o cara vai muito além do que você imagina, entendeu? Cara, eu tenho a gente tem um grupo de amigos, a gente tem um amigo que sempre fala, pô, quase fui jogador de futebol, quase fui jogador de futebol. E a gente sempre tira uma onda, fala, pô, cara, tu não tem emocional pra ser jogador de futebol, brother. Tu não teria condições de ser profissional. Não é porque tu chegou até uma fase dessa carreira que tu iria ser. Porque, irmão, quando o jogo tá valendo, né? Quando tu tem que botar a bola debaixo do braço e bater o pênalti, que é justamente nesses momentos que eu imagino que você foi treinado, e também, eu acho que isso serviu até pra tua profissão hoje, que é lidar com a pressão da parada ali, velho. Tu tem que manter se manter em si e não ficar muito atento ali o que tá vindo de fora, né? Então, quando tá valendo o jogo, a situação fica mais difícil, né, velho? Então, pô, tu conseguiu tirar uma onda, conseguiu passar, conseguiu fazer bem ali o teu período no exército. Quando que tu foi, pô, pro outro lado, pro lado corporativo? Porque isso muda completamente, né? Tu tá lidando agora com um outro lado. Como é que fez isso? Como é que você migrou para isso? Como é que você entrou nesse mundo corporativo aí que tu tá hoje, que tu não saiu ainda, né? Sim. Exato. O que acontece foi, eu estava no exército, eu tinha tempo ainda, e eu fui me preparando durante esse tempo. Toda essa questão de produtividade, organização, mesmo sem ser intencional, começou nessa época. Porque eu tinha que estar no exército, cumprir o meu trabalho lá, eventualmente participar de missões, passar às vezes semanas fora. E mesmo assim eu tinha que fazer a faculdade, treino, de maneira geral, eu treinava dentro do exército, mas eu treinava depois também em academia. E fui começar a fazer inglês, fui começar a fazer espanhol durante esse período. Então todo o meu período de aprendizado realmente aconteceu ali, porque no ano de dedicação do NPR eu me dediquei 100% ali. Depois que eu fui começar a ler, depois que eu fui começar a estudar, então já no ano de 2013 eu já li bastante. No ano de 2014, 15, 16, eu devo ter lido uns 100 livros nesses 3 anos. Foi quando você começou a ler mais sobre filosofia também? Porque eu vi lá que recentemente você compartilhou isso aí. Alguém te perguntou se você tinha alguma formação em filosofia e eu lembro que você até respondeu isso em caixinha, que você teve um período da sua vida ali que você, não sei se foi mentorado, acho que você mencionou algo nesse sentido, que aí você falou, pô, eu quero ler mais e você leu aí uma quantidade razoável, muito acima da média, dentro de um ano, né? Foi nesse período aí. Eram 4 livros por mês. E a gente fez uma formação clássica com o professor Rafael Nogueira, que é daqui de Santos, um cara muito bacana, que foi do secretário, foi da Secretaria da Cultura, do Ministério da Cultura, na verdade. Depois ele foi presidente da Biblioteca Nacional, hoje ele está em Santa Catarina. Um cara fantástico, um grande amigo meu, que muito sábio, assim, muito erudito. E aí ele deu esse curso e a gente fez tipo uma formação clássica que veio desde a mitologia grega, passando pelos clássicos até a era contemporânea. Então a gente leu desde Sócrates, Platão e Aristóteles, até John Locke, até Santo Agostinho, até pais fundadores Founding Fathers dos Estados Unidos, Karl Marx até, e tipo Ortega y Gasset, tá ligado? Então a gente leu muita coisa nesse sentido, então foi onde eu fui conhecer ali a filosofia de maneira geral, principalmente começando por Platão ali, né, os livros socráticos, e aí pega toda a história fiel de Sócrates, né, passando pelo começo ali no Eutífron, em que ele vai começar o julgamento, a apologia a Sócrates do julgamento dele, Críton da morte de Sócrates, depois vem Fédon com a... Foi aí que você, eu não sei, tô perguntando porque como eu não te conheço desse período, foi aí que você se voltou mais para a parte religiosa ou não? Ou você sempre foi devoto ao cristianismo, cristão? Não. Minha família, ela veio toda de uma linhagem espírita, né? Como é muito comum no Brasil, católica espírita, então eu tive uma formação católica quando criança.
E aí depois eu meio que desandei durante o mesmo período que eu fui meio rebelde. Cara, eu nunca desacreditei de Deus porque eu sempre tive situações da minha vida que Deus se apresentou de forma muito clara pra mim, assim, eu não teria como não acreditar em Deus, assim, eu seria muito patife se eu pensasse dessa forma. Mas eu fui me tornando meio agnóstico, meio afastado de Deus, assim, meio talvez Deus seja uma energia e tal. E aí depois, com o tempo, eu fui voltando a estudar e tal. Eu brinco até com as pessoas que, assim, eu me aproximei de Deus porque eu vi o muito mal de perto. Então, quando você vê o mal, cara, você sabe, se o mal tá ali, o bem tá do outro lado. Cara, essa é uma das grandes confusões, até não é nem muito propósito. Bom, enfim, mas é podcast, né? Podcast a gente tem essa liberdade. Uma das questões sempre que é o evangelho para muitas pessoas é muito mal interpretado, porque as pessoas elas acreditam que quando Jesus veio aqui, pregou, né, teve toda essa peregrinação, né? Nós cristãos acreditamos que Jesus é o próprio Deus, né? Que era meramente para trazer uma mensagem, pô, amigão, é isso aí, tem um céu e bonitão, vamos pro céu, vamos te levar, tá tudo certo. Pelo contrário, né, as próprias escrituras e o próprio evangelho aponta justamente para a maldade do homem e justamente esse pecado original que originou, que deu consequência ao mundo que nós temos hoje. Então, isso é muito pertinente que você fala, porque quando nós olhamos para dentro de nós mesmos, nós encontramos justamente essa maldade, esse pecado que nos corrompe, e aí tu fala, pô, não é possível, é muita coisa ruim, é muita coisa ruim, muita maldade para você, pô, não é só isso, né, assim, claro que eu acho que até essa própria reflexão, na minha concepção, não é algo que a pessoa consegue fazer por si próprio, né. Eu imagino que isso é até uma intervenção, de alguma forma, Sim. de Deus, né, para poder conduzir a consciência dessa pessoa nesse sentido. Porque é isso que você fala, pô, é justamente nesse ponto, e por isso que muito ruído tem hoje em dia quanto à religião, quanto ao cristianismo, porque não se consegue tirar isso da frente, porque justamente o que Jesus fala, mano, é dessa maldade que tem no nosso coração e veio para salvar, mas salvar do quê? Né? É sempre uma pergunta que as pessoas, pô, Jesus veio para nos salvar, pô, mas salvar do quê? Você só precisa ser salvo de alguma coisa, de um perigo iminente, né? E qual o perigo iminente que acontece? Esse perigo iminente é que quando nós não somos e não cremos que Jesus ele faz a expiação pelos nossos pecados, nós somos inimigos de Deus. Isso é algo que poucas pessoas falam. A separação total de Deus é o perigo total, né? É interessante, cara, porque no meu caso específico foi realmente ver o mal realmente, tá? Não foi... Foi ali no cotidiano, não foi subjetivo, tá? Foi realmente, assim, uma parada mais objetiva. Mas o fato é que é isso que você falou, né? Todo esse processo, cara, é um processo difícil dentro do ser humano ali. E a gente não converte ninguém, né? Quem converte é o Espírito Santo. Mas a pessoa precisa ter a abertura do coração ali. Perfeito. E durante esse processo, por eu ter visto muito isso, acho que eu abri muito meu coração e fui buscando caminhos. E o primeiro lugar que eu recebi esse acolhimento foi na igreja evangélica, né? Então comecei a participar de alguns cultos protestantes, tentando me encontrar e tudo mais. Então passei por algumas, tipo Bola de Neve, algumas igrejas como nesse sentido, assim. E aí depois estudando, e acho que nem vale a pena a gente se aprofundar muito nisso, mas depois estudando ali, eu realmente vi no catolicismo o caminho que eu encontrei como verdadeiro. Perfeito. E aí foi quando realmente eu me converti de vez, e aí fui frequentando, e desde então nunca mais larguei. Obviamente que quando a gente fala de processo religioso, assim, a galera fala, mas pô, tu é religioso, mas fez uma besteira ali. Cara, na verdade, todos nós somos pecadores, a vida é essa daí. A gente tenta, né? A gente está buscando, fazendo o nosso melhor, tentando se tornar mais santos, mais melhores na vida religiosa de maneira geral, mas né, é um caminho árduo. É um caminho longo. E aí, como é que, voltando lá, como é que foi que você falou que teve tempo, né, para depois que você saiu da NPR, você teve tempo ali para poder estudar, ler livros, que você passou pela essa formação clássica que você mencionou. Quando que surgiu a parte corporativa, essa parte que é o que eu tô até hoje, Sim. né? Então eu me preparei pra caramba, assim, fiz a faculdade, fiz pós-graduação, já tava... Tu morou nos Estados Unidos, foi fazer curso lá também, não foi? Fui, mas já foi mais recente. Foi recente, tá. Foi recente. E aí, então eu já comecei a falar inglês e espanhol, já tinha uma base ali e tal.
E numa história muito doida, que é uma história longa e tal, eu acabei trabalhando com um coronel que mais pra frente, que acabou conhecendo um pouquinho desse processo todo que eu tava vivendo, e mais pra frente, uma amiga da esposa dele era headhunter e tava procurando alguém com um perfil que poderia ser muito parecido com o meu. E aí, por um acaso, ele me indicou para isso. Eu não tinha pretensão nenhuma de sair do exército naquela época, ainda tinha tempo, eu estava bem. Mas eu decidi saber quanto que eu valeria no mercado de trabalho, decidi participar do processo. Foi um baque, e por isso que depois eu criei projetos para ajudar militares, porque eu tive que criar do zero um LinkedIn, eu tive que criar do zero um currículo, sem fazer ideia de como fazer isso. Montei tudo isso, entreguei e comecei a participar do processo. E aí, no meio do processo, eu acabei descobrindo ali que essa entrevista era para o Facebook. Na Caramba. época era Facebook, né? Hoje é Meta. Meta. E, cara, nesse momento, tudo mudou para mim, porque você descobrir que você está passando por um processo ali na maior empresa de tecnologia do mundo. Acho que na época a Google talvez fosse maior, mas mesmo assim, cara, para mim foi um baque, assim. Eu falei, cara, aqui tem uma oportunidade que talvez nunca apareça E o que antes de tu concluir aí, o que tu acha que a empresa, o Red Hunter viu ali, o que tinha valor no GABA naquela época ali? Que tu falou, pô, esse cara, eu preciso tirar esse cara do exército, eu preciso trazer ele pro mercado competitivo, do mercado de trabalho das Big Techs. Por que a empresa viu em você, assim? A primeira era as qualidades técnicas, né? A área com que eu fui trabalhar, que é uma área de segurança corporativa, ela exige algumas qualidades técnicas ali que hoje são pouco exploradas no mundo educacional. Então, você não tem grandes faculdades que te ensinem essas coisas. Avaliação de risco, gerenciamento de crises e coisas nesse sentido ali, como você gerenciar essas atividades. Isso não tem muito... Você não tem bons cursos, boas faculdades, boas pós-graduações sobre esse assunto. Então, muitas das pessoas que trabalham na área foram militares, ou policiais de maneira geral. Primeiro, essa parte técnica. Então, a empresa sempre vai avaliar isso. Primeiro, parte técnica. Ainda na parte técnica, é a questão do idioma. Porque eu teria que trabalhar com Brasil e alguns países da América Latina. Colômbia, México e Argentina. Então, precisava ter a capacidade de me comunicar em espanhol. E por a empresa ser global, tinha que ter a capacidade de me comunicar em inglês. Então, tinha que ter esses dois fatores. E aí, então, a gente fala da capacidade técnica aqui, e aí depois a questão das soft skills, né? Que são as habilidades interpessoais. E aí, principalmente a capacidade de ter uma boa comunicação, saber colocar as ideias, né? A capacidade de organização acima da média, coisas nesse sentido, foram as coisas que foram bem avaliadas ali dentro do contexto. Uma coisa que, na real, pegou, foi uma pergunta que eles fizeram, é assim, cara, você vindo do exército, você acha que você vai se adaptar a um ambiente como o Facebook? É um ambiente completamente diferente, né? Uma empresa de tecnologia é uma empresa que funciona, assim, você pode estar seguindo um caminho 100%, você pode estar todo mundo caminhando, já ter gasto milhões num projeto e se descobrir que o projeto não é o certo, para tudo e às vezes dá a volta pro outro lado. Entendeu? As coisas mudam muito rápido, mudam muito bruscamente, você tem que estar... E isso te gerou já em algum momento da tua vida insegurança quanto a estar trabalhando ou não? Justamente por projetos. Porque eu tenho alguns amigos meus que trabalham na área do TI e é tudo projetos, né? E as coisas vão indo nesse sentido. E é isso que você falou, acabou um projeto, acabou um contrato aqui, e aí pode ser que a vida mude para melhor ou para pior. Te gerava insegurança? Porque, pô, tu é do exército. Apesar de você saber que você tinha um tempo limitado na NPOR, no exército, pô, tu tava ali de boa, né? Tu não tinha essa insegurança. Tu sabia quando, né? Sim. Isso gerou em você em algum momento essa... Cara, muita gente me questionava sobre isso. Pô, tu vai sair de uma coisa certa, né? Vai pra uma coisa incerta, você pode ser mandado embora, um monte de coisa pode acontecer e tal. Mas, cara, eu sempre tenho uma frase que... Quem me conhece mais a fundo, assim, já ouviu muitas vezes de mim, assim, é uma frase que eu levo pra minha vida, que é a sorte acompanha os audazes. Pô, que é aquele Fortuna Audaces Juvat, né? Tipo, cara, pra mim isso rege a minha vida. Eu vou colocar as cartas na mesa e vamos ver o que vai rolar, entendeu? Então, tipo... E aí tu foi aprovado, deu certo? Fui aprovado, entrei, comecei a trabalhar lá. A única questão que eles tinham com relação a mim é, cara, se um cara do exército eu conseguir se adaptar aqui,
Eu falei, olha, antes de ser um cara do exército, eu era um cara da praia. Então, pra mim, tá dando certo. Não, então essa pergunta foi questão de personalidade? Tu era mais... um negócio de ser muito fechado, né? Entendi. Porque a visão que o pessoal tem do militar é aquele cara meio carrancudo, né? Meio Caxias e tal, meio assim. Uhum. E dentro de uma empresa que nem o Facebook, que nem a Meta, isso não existe. Porque a empresa é muito flexível, as coisas acontecem muito rápido. Você também tem muitas dinâmicas lá, né? Uma empresa que global, diversas culturas, uma série de coisas. Então, E tinha muito até, isso. até, inclusive, esse amigo meu, ele trabalhou numa empresa grande de tecnologia, ele falava que não... Tipo assim, tu trabalhava de onde tu trabalha, pô, trabalha daí e tinha todo... Não tem muito uma regra ali, porque, pô, tu pensa assim, a pessoa trabalha numa empresa normal, assim, né? Regime CLT, bonitinho. Pô, tu entra às 8, sai às 17h30, vai trabalhar assim, assim, assado. Nessas empresas, talvez, isso é tudo totalmente fluido, né? Tu faz do jeito que tu quer, se tu quer ir de... Não tem muito, tu não precisa ir de terno, gravata, tu não precisa ir de... Não, lá desde sempre, se eu quisesse usar bermuda, eu poderia, lá era caos. A galera ia de chinelo trabalhar, ia de qualquer jeito, tu precisava chegar lá e trabalhar. Eu mesmo, nessa época, eu chegava no trabalho às 5h30 da manhã. Eu chegava no trabalho às 5h30 da manhã no escritório, eu morava pertinho ali no Itaim. Aí o que eu fazia? Eu trabalhava das 5h30 até as 7 da manhã. Às 7 da manhã, eu ia pra academia, que ficava em frente. Não, minto, até às 8 da manhã. Porque às 8 já começava a sair a galera da academia pra ir trabalhar, né? Pra tomar banho, porque a galera precisava entrar às 9. Treinava às 8. Voltava aí voltava pro Facebook, porque lá tinha banheiro, tomava banho lá. Lá tinha café da manhã, tomava o café da manhã, voltava a trabalhar. Aí trabalhava. Almoço lá também. Aí trabalhava. Café da tarde lá também. Aí trabalhava até e depois ia treinar. Depois ia pro jiu-jitsu. E aí depois que tu... E aí, beleza, tu entrou e tal... Nessa época, tu acha que tu trabalhava quantas horas por dia ali? Você falou que tu chegava cedo, tinha essas indas e vindas que você comentou, mas ali se tu fosse somar ali, né? Se fosse descontar ali... Cara, eu nunca trabalhei muito. Tu nunca trabalhou muito? Nunca trabalhei muito. Mas dá uma... Pô, trabalhava 4 horas por dia? Cara, acho que eu trabalhava umas 6 horas, velho, por dia. Tá, pô, mas tá bom, 6 horas... Mas é que é um trabalho meio disperso. Eu sou contra essa cultura de que a galera acha que trabalha demais. Aham. O cara vai pro escritório às 7 da manhã e sai às 7 horas da noite, eu não vejo valor nenhum nisso aí, entendeu? Tipo, cara, é humanamente impossível o cara trabalhar todo esse tempo, entendeu? Então, ficar 8 horas full time pensando é difícil. Então eu sempre fui contra esse tipo de coisa. Eu ia muito cedo pro escritório porque me favorecia. Então lá o escritório, ele te dava muito subsídio para você estar lá. O escritório do Facebook tinha todo tipo de comida para você comer, tinha todo tipo de bebida para você tomar, tinha tudo, cara, te dava tudo. Pô, ele te dava toalha, sabonete, shampoo para você tomar banho, cara, tudo lá. Então, para mim, era melhor ficar lá do que ficar em casa. Eu tava numa área central da Faria Lima, para mim era bom ali. Então, eu tava ali, e outra, era meu primeiro emprego no mundo corporativo. Então, para mim, tudo era novidade. Então, para mim, era ótimo. Mas, ao mesmo tempo, durante meu horário de trabalho, eu recebia professoras particulares lá, de inglês e de espanhol. Então, assim, eu ficava, às vezes, das 5 da manhã até 7 da noite, realmente no trabalho. E eu tava realmente, resolvendo pepino, trabalhando durante todo esse tempo, mas ao mesmo tempo eu tava fazendo as coisas pra mim. Então, às vezes eu tava lá no trabalho, mas eu parava numa sala lá e ia ler um livro, entendeu? E tá tudo bem. Então, essa cultura era muito benéfica pra mim, porque é isso que eu acredito. Cara, tô lá no escritório, tô lá pra resolver BO, mas eu vou fazendo minhas coisas também. Tô estudando, tô fazendo outras coisas. Agora eu vou te fazer uma pergunta, não é capciosa, mas provocativa. Tu acha que, não vou dizer a modalidade, mas você acha que essa flexibilidade é pra todo mundo? Tu acha que todo mundo tem essa condição de ter essa flexibilidade de, pô, aqui agora eu tô trabalhando, vou fazer uma pausa aqui de 40 minutos, vou fazer alguma coisinha aqui. Tu acha que essa condição é pra todo mundo? Tu acha que todo mundo está... Também todo mundo de forma geral, né? Mas assim, tá preparado pra lidar com esse tipo de dinâmica? Cara, aí vai depender um pouco de objetivos da pessoa, características de maneira geral. Todos podem fazer dessa forma. Eu acho que é bem real, assim, para todo mundo. Por isso que eu falo sobre isso. O foco é treinável. Se você souber dedicar o teu foco ali a uma atividade única, você vai fazer aquilo de forma mais eficiente, de forma mais rápida. As coisas vão acontecer de maneira geral. O problema disso tudo é que, assim, por exemplo, se eu enxergando como empresário, né, até... Cara, tem gente que não tem muito essa vontade de fazer as coisas acontecer. E aí essa pessoa, obviamente, ela vai
tornar essa liberdade uma questão de libertinagem. E aí é um pouco de tentar ver e testar, entendeu? Eu tenho um grande amigo que ele acredita muito no trabalho no escritório. Bicho, todo mundo tem que estar no escritório para ele, por isso ele tem que estar no escritório. Mas ele reclama o tempo inteiro que ele fica a semana inteira no escritório. Aí eu falo, bicho, não tá certo isso aí, pô. Coloca a galera para trabalhar home office também, nem que seja 2, 3 dias, entendeu? Ah, não, mas aí a galera não vai trabalhar. Pô, mas tu não tentou, sabe? Tipo, eu não consigo acreditar nisso. Eu acredito sempre assim. E até como empresário eu acredito assim. Quanto mais liberdade eu puder dar pra pessoa e deixar ela mais à vontade para trabalhar, eu prefiro. Sabendo que eu corro um certo risco com isso. Mas aí também tu tem que saber gerenciar esse risco, entendeu? Pô, mas meu funcionário tá, sei lá, na verdade ele tá na praia. Bicho, ele tá me entregando aquilo que eu tô pedindo? Se ele tá entregando aquilo que eu tô pedindo, tá ótimo. Ah, não, mas ele tá trabalhando um pouco, então eu não tô sabendo pedir. Entendeu? Porque se eu quero que ele trabalhe mais, eu tenho que ter, meus pedidos têm que ser maior. Aí se ele começar a não entregar, são outros 500. Entendeu? Porque eu sempre tive essa flexibilidade e sempre entreguei o que eu precisava. Então assim, na meta mesmo, meu chefe ele era um cara muito liberal. Então se eu precisasse viajar, eu viajava, bicho. Ele não queria saber, ele queria saber do negócio entregue na semana seguinte. Quer ir? Vai. Semana que vem tá na minha mesa? Beleza, cara. Tá cumprindo com as obrigações? E eu aprendi muito a fazer isso. Então, por exemplo, eu tinha uma empresa que eu trabalhei, eu tinha um estagiário que depois virou meu analista. Pô, uma vez ele falou, cara, precisava ir pro Rio, tem uma atividade lá e tal, não sei o quê. Vou precisar ficar o final de semana lá. Eu falei, cara, se você quiser ir na quinta-feira e voltar na terça-feira, não tô nem aí pra você. Só fique no telefone, atenda quando eu ligar e me manda o que eu preciso. Se você estiver na praia, eu não quero saber, bicho, o que você tá fazendo. Mas eu preciso receber o negócio. Então, assim, saiba que assim, vou te dar toda a liberdade do mundo, mas não é tipo assim, pô, se eu te ligar e você falar assim, cara, não dá, porque eu tô aqui no meio da Gávea agora e eu não consigo. Não, aí não dá. Entendeu? Então aí, tu acha que é um risco... Cara, eu tive já a oportunidade de trabalhar home office. Eu não curti muito, pra ser bem honesto, eu não curti muito. Não sei se também por conta do setor, por ser advogado. Eu gostava de encontrar gente, gostava de ir ao fórum, gostava de me arrumar para ir trabalhar. Fazia bem para mim, né? Então, eu particularmente fiquei um período, alguns meses trabalhando home office, mas eu não me adaptei. Tenho amigos que ficou por um bom tempo trabalhando home office e entrou dentro desse padrão que você falou aí, cara, que desceu legal. O cara parou de treinar, parou de fazer tudo. O cara perdeu até... Não tinha nem... Tava pálido, parece que tava mofado. Era bizarro. E teve outras pessoas, outros amigos meus que, trabalham home office e não quer saber não quer saber trabalho em São Paulo, inclusive. Não quer saber de ir pra São Paulo, velho. Vai uma vez... eu tô nessa. Uma vez a cada 15 dias, se preciso. E, meu irmão, o cara tem tudo na casa dele, consegue trabalhar de casa, extremamente disciplinado. E não tá nem aí. Mas aí é uma coisa que eu sei que é uma coisa que você fala na tua rede social, é a performance, né, velho? Tu sempre treinou, Sim. Sempre manteve uma boa alimentação. Como é que você... Eu sei que isso também entra o propósito teu, é uma coisa que é tua, né? Mas como é que tu conseguia fazer tudo isso, assim? De estar ali no mundo corporativo, de ficar todo esse período que você mencionou aí, às vezes trabalhando no escritório, e conseguir, se alimentar bem, conseguir ir treinar, ir pro teu jiu-jitsu, porque eu imagino que tu ali devia ser um ponto fora da curva, né? Porque Sim. só de tu manter uma dieta e um treino já é algo, né? Apesar de hoje ser popularizado, mas não é muito natural. Como é que tu conseguia lidar com tudo isso, velho? Então, esse é um ponto interessante, porque é justamente isso. Porque eu sempre tive essa clareza do que eu queria e do que eu não queria. Então, pra mim, por exemplo, me matar de trabalhar, mas não fazer as coisas que eu amo, não treinar, não estar bem fisicamente, pra mim não existia essa possibilidade. Então, começa por aí. Então, se não existe essa possibilidade, você tem que dar um jeito. E aí foi quando eu comecei a dar meus jeitos e entender ali. Então, tudo que eu falo hoje nas redes sociais foi porque nos últimos anos eu parei para estudar boa parte das coisas que eu fiz mesmo sem saber. Algumas coisas eu tinha conhecimento técnico, um pouco de conhecimento teórico, mas boa parte eu fazia por
jeito ali, né? De se adaptar, testar muita coisa e tudo mais. E depois eu fui vendo que tinha respaldo científico, respaldo teórico e tudo mais. Então fui aprender tudo isso para poder falar sobre isso também. Porque não adianta só falar sobre uma coisa empírica, uma coisa minha. Porque aí eu vou estar falando, pô, funciona assim para mim, funciona para você? Tá não, falando beleza, do teu valeu. estômago, tá falando da tua cabeça aí. Beleza, valeu, não funciona para você? Não. Não, mas eu consegui falar sobre o assunto. Então muita coisa que eu fazia era, cara, como é que eu vou encaixar as coisas? Eu sempre tive muito problema no mundo corporativo, de maneira geral, por conta disso. Porque uma galera, às vezes, vai tendo inveja, vai tendo outros problemas. Não sei se inveja é a palavra certa, mas a galera não vê isso com bons olhos, né? Em alguns aspectos. Mas o que eu fazia sempre era, cara, como é que eu vou conseguir fazer isso? Dessa forma e manter minhas entregas. E uma coisa que eu vi foi, e isso é muito emblemático para mim, porque eu vi muita gente que dedicava a vida quase que exclusivamente ao trabalho e não crescia, cara. E eu tenho vários exemplos disso, ou cresceram muito lentamente. E eu que nunca me dediquei exclusivamente ao trabalho, que sempre me dediquei à minha vida, de maneira geral, de forma balanceada, cresci muito mais rápido do que a maioria das pessoas, pelo menos na minha área. Entendeu? Então, pô, comecei a olhar para isso e falei, cara, isso aqui é o caminho, na verdade. Né? Se eu estiver só me dedicando a isso aqui, eu tô sendo fadado, por exemplo, a perder performance por conta de performance mesmo, porque eu durmo mal, porque eu não me alimento bem, porque eu tô... em outro aspecto também, a minha comunicação fica... Eu perco em comunicação, porque hoje tá mais do que claro que quando você tem quando você tá saudável, quando você tem um físico relativamente bom, você comunica de forma diferente, principalmente na parte de linguagem corporal. Pô, então eu tô na roça aqui então, né? Nada, mas você consegue, todo mundo consegue ver que você é um cara atlético, entendeu? Tirando a barriguinha aqui. Mas cara, quando eu digo isso, não é uma questão de necessariamente... De estética, não é o cara tá, com um gominho na barriga, até porque no trabalho a gente tá vestido, mas é o cara, tem uma mínima postura, um negócio, uma coisa diferente, entendeu? O cara não tá largado. Tu vê que o cara pratica um esporte, você tem a orelha estourada também, então tem uma série de coisas que você verifica ali. E o corpo comunica, cara. Porque se você faz esporte, você tem uma postura melhor, você geralmente tem, às vezes, mais... você é mais ativo de maneira geral, consegue comunicar melhor. Então, assim, tem uma série de fatores que influenciam. Então, fui vendo que tudo isso era favorável dentro do contexto corporativo. E, querendo ou não, também você vai criando uma aura ali de que, cara, você dá conta do recado, entendeu? E quando que... Nessa época que eu te falei, tu falou da orelha estourada, de treino, tudo... Quando que o jiu-jitsu te pegou, assim? Tu falou, porque, tu falou do MMA, a gente mencionou, eu mencionei o Muay Thai. O jiu-jitsu me pegou, cara, assim, no sentido de... Me fascinava, eu consegui, principalmente na época ali no Brasil, eu tinha 16 anos, mais ou menos, 15, 16 anos, eu consegui, depois de um período ali de tempo, treinar com pessoas muito mais fortes que eu, adultas, policiais, seguranças, e, pô, eu consegui treinar tranquilo, por conta do jiu-jitsu, e foi por isso que eu passei a amar o jiu-jitsu por conta do Dentinho, porque no MMA, por ele ser faixa preta de judô e jiu-jitsu, ele dava um enfoque muito nessa parte do submission, né? Então, pô, ele ainda me pegava ali, pô, faz isso aqui, faz isso ali. Me pegou ali, cara, nessa época, porque eu falei, caramba, é da hora, eu consigo, por ser menor, né, não... É lógico, depois que quando todo mundo tem técnica e força, tu vê que se tu não tem força, tu toma um prejuízo. Mas eu gostei dali, porque eu achava que era um xadrez. E eu ia pra casa, brother, eu ia pensando, eu dormia pensando, eu falei, pô, mano, se eu botar o pé aqui, se eu fizer isso, se eu fizer aquilo... Quando que o jiu-jitsu... Porque o jiu-jitsu é um lifestyle. Isso pra mim, até onde nós treinamos... Meu irmão, quem é jiu-jiteiro pensa, age, vive de um jeito, tá ligado? Eles têm um perfil, assim, tu consegue traçar paralelos. Quando que o jiu-jitsu te pegou? Pô, não quero saber de porrada, vou pro Gil. É interessante porque eu sempre treinei porrada a minha vida inteira. Então, eu treinei no Brasil um tempo com o Jorge lá na questão do boxe, quando era mais novo. Eu treinei com o Naja aqui em Santos, uma época. Até quando eu treinei com o Dentinho, ele me chamava de Naja, por causa que eu tinha treinado com o Naja. Então, eu treinei ali. E mesmo no MMA, eu me sentia mais à vontade lutando em pé do que no chão. Mas, quando eu fiz minha luta no MMA amador, que eu lutei com um moleque que era do boxe, a coisa que eu fiz foi derrubar ele no chão todas as vezes e fazer ground and pound. Acabei ganhando por conta disso.
Que é meio... Vai um pouco contra do que eu tô falando. Mas, basicamente, eu sempre gostei muito de trocar porrada. Sempre gostei muito, cara. Mas muito mesmo. E eu era bom, assim. Legal. Com 17 anos, eu considerava que eu era bom, assim, de trocar porrada. Então... Depois que eu entrei no exército, e aí eu fiquei um tempo sem treinar. E aí eu falei, cara, preciso voltar a lutar. Porque lutar também é uma característica que eu julgava ali, que é uma parada que eu precisava levar pra minha vida. E eu falei, o que eu vou fazer agora, né? MMA não é uma coisa tão comum de você encontrar... E também eu sabia que talvez não fosse o que eu queria para aquele momento ali, porque também o MMA é mais duro, né, cara? Uhum. E aí tinha uma academia de jiu-jitsu perto, é uma das coisas que eu prego, inclusive, também, cara. Pô, você não treina, você não faz nada, você quer treinar, bicho, não escolhe o melhor, escolhe o mais perto. Perfeito. Que é para você estar lá todo dia, entendeu? E aí eu tinha uma academia perto do Círculo Militar lá em São Paulo e eu comecei a treinar jiu-jitsu. E aí voltei a treinar jiu-jitsu. E eu sempre fui apaixonado por luta, mas eu fui me apaixonando pelo jiu-jitsu de maneira geral. E aí, cara, isso foi 2015, né, quando eu voltei a treinar. E aí, voltei na faixa branca mesmo e tal. E aí, cara, fui me apaixonando pelo jiu-jitsu de forma absurda, assim. Que aí, bom, a gente sabe como é que é, né? Cara, e pra... Mais uma pergunta pra você, nesse contexto de luta, jiu-jitsu. Por que o jiu-jitsu, cara, tá sendo... Não vou dizer febre, não posso usar essa palavra, mas está sendo muito recepcionado por grandes empresários, donos de grandes empresas. A gente viu aí o Zuckerberg aí treina jiu-jitsu, tem outras pessoas também que são de uma envergadura mundial e que, pô, caiu no jiu-jitsu. Por que tu acha que o jiu-jitsu tem atraído mais praticantes e pessoas que estão em posições estratégicas, usar dessa forma? É uma resposta um pouco longa, mas eu vejo alguns pilares aí. Primeiro é que é o seguinte, o jiu-jitsu, ele é um esporte que ele adotou um lifestyle. Então, você pegar na história do jiu-jitsu, né, começou lá nos Gracie, lá, teve uma briga que eles tiveram com os surfistas do Arpoador lá, e aí os surfistas começaram a treinar com os Gracie, depois dessa briga. Neste momento, o jiu-jitsu meio que incorporou um lifestyle do surf. O que nenhuma outra luta arte marcial tem esse lifestyle incorporado. Então, o jiu-jitsu deixou de ser só uma luta e se tornou um estilo de vida meio saudável, meio... Pô, eu luto jiu-jitsu, então, pô, eu vou acabar indo por uma linha mais saudável, pô, um cara mais apegado à natureza. Você pegar depois, por exemplo, um Ricardo Arona, né? Pô, o cara era 100% natureza, samurai, aquele negócio tudo. Então, era aquele âmbito do Rio de Janeiro ali também, então primeira coisa foi esse lifestyle. Então, quando você olha pro lifestyle do jiu-jitsu, você vê um pouco ali assim, tem um pouco de surf aqui para alguns, tem o açaí de repente, tem, pô, o cara, sabe? Então, adotou-se muito um lifestyle, que nenhuma outra luta tem. Olhar pro judô, por exemplo. Por que o judô não pega? Porque ele não veste a camisa. Uhum. Entendeu? A galera quer usar a camiseta para falar que é do jiu-jitsu. Pô, se você fala que é do jiu-jitsu, já vem toda uma carga junto com o jiu-jitsu. Tem um amigo meu que falou assim, pô, por que tu... Ele assim, pô, tu treina jiu-jitsu, por que todo jiu-jiteiro é exibido? Eu falei, pô, irmão, não sei se é exibido, é porque pô, tu bota a camisa, aí tu usa boné, aí tu... Mas é porque tu gosta, porque tu comunica um lifestyle a partir do jiu-jitsu. Tu fala, essa é a vida que eu vivo. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa é a capacidade de que o jiu-jitsu te dá de lidar com diversas dificuldades, né? Pô, todo mundo sabe, quando você começa o jiu-jitsu ali, o teu primeiro... É difícil pra caramba, porque você começa... Pô, um dia você bate o dedo, pô, outro dia... Aí tu começa a esfolar tua mão, aí tu raspa o joelho no tatame, começa o joelho a ficar machucado, o dedo fica machucado, dedos aqui fica... o dedo começa a quebrar, cara, o cara coloca a mão na tua cara, coloca o cotovelo na tua cara, te esgana, pô, tu fica com dor no pescoço depois de um dia... O cara te esganou 15 vezes, tá com aquela... Parece que tá com dor de garganta. Perfeito, isso aí. O jiu-jitsu é muito incômodo no começo. Então, pô, é literalmente a questão de você estar confortável no desconforto, né? Passar por aquele negócio... Pô, tem hora que tu é pego num estrangulamento, no começo você não aguenta, mas depois você vai, tipo, pô, aprendendo a respirar, aprendendo a segurar, aprendendo a sair. Então, acho que é muito legal nisso daí e a galera vê muito valor nisso, né? Essa capacidade tua de lidar. E também não deixa de ser um aspecto psicológico, né? Quando você está ali no jiu-jitsu, você precisa estar inteiramente dentro do tatame, né? Não dá para você pensar nos problemas e tal, mas eu acho que todas as lutas são um pouco assim, de que você precisa se entregar àquele momento ali.
E tirando o fato também que o jiu-jitsu, diferente de outras lutas, por não ter socos e chutes, você não vai, ficar todo roxo pra ir trabalhar no outro dia, você não vai perder um dente, né? Pode acontecer, obviamente, mas eu digo assim, mas é uma coisa menos agressiva, você consegue usar o teu limite, a tua força, né? Tirando o fato também que o jiu-jitsu iguala muito, né? Às vezes você pode ser o cara que está começando no jiu-jitsu agora com 30, 35 anos, você pode ter 100 quilos e chegar lá e ver um garoto de 70 quilos, te dobrar, te amassar e você falar, bicho, o que aconteceu aqui, entendeu? Perfeito. Isso fascina, né? E cara, a gente está se encaminhando para o final. Eu tenho 2 perguntas para te fazer. Bora. Essas lesões que você tem colecionado são frutos do jiu-jitsu? Acho que no último ano, a gente tá ali próximo, tu já teve algumas lesões aí. E o legal é que você não parou, né? Eu até essa semana, antes mesmo da tua operação, tava acompanhando, conversando contigo, tu tava fazendo agachamento, tu tava fazendo tudo, coisa de maluco, pô. Tu não parou mesmo, né? Sim. Dentro do limite e dentro daquilo que o teu corpo aguentava. Essas lesões, cara, tu atribui a uma fadiga muscular, ao jiu-jitsu, à genética? Como é que tu tem lidado com isso aí? Porque isso dá uma baqueada, tu tá treinando, é chato pra caramba, né? Cara, 2 fatores. Primeiro deles, colhendo os frutos do meu eu de faixa azul. Eu na faixa azul eu era muito agressivo treinando jiu-jitsu, assim. Às vezes eu olho pra lá e falo, acho que era melhor jiu-jitsu naquela época, mas obviamente não é. Eu era um jogo muito diferente. Uhum. E eu não aceitava perder, bicho. Então, naquela época eu colecionei muitas lesões. Não que eram lesões naquela época, mas vieram a se tornar. Por deixar o braço esticar muito tempo, então eu tenho lesões do cotovelo, que são meio graves, que não voltam mais. Então foram algumas coleções de lesão nesse sentido. E culminou também com o fato de eu começar a treinar de forma de querer me tornar quase um atleta, de tentar treinar como um atleta e com os atletas, sendo que eu não conseguia ter o mesmo período de descanso, a mesma dedicação ao esporte que um atleta deveria ter, né? Você pensar que um cara que é profissional, que vive do negócio, ele tem ali, não necessariamente que a vida dele vai ser fácil por conta disso, mas ele, dentro do dia dele, a prioridade dele é ele atleta, né? E dentro das minhas prioridades, o meu eu atleta está na 3ª ou 4ª prioridade quarta prioridade da minha vida. Então tem muita coisa rolando antes, né? Então, quando você treina de forma absurda durante muito tempo e você não consegue recuperar, e também às vezes um pouco de falta de... E aí, não vou falar falta de maturidade, porque maturidade eu tenho, mas às vezes besteira mesmo, né? Entendi. Às vezes é um treino que poderia ter deixado de ir tão longe. Entendi. Né? Coisas nesse sentido, às vezes é querer. E outra, eu treino com os meninos que são competidores, né? Isso que eu ia falar. Pra quem não é do jiu-jitsu ou só vê ali as postagens do Gaba. E eu vou fazer um merchan aqui, porque o Baiano e o Palito merecem, né? Sim. Ele treina aqui, a gente treina aqui na The House. Eu posso falar, a gente recebe gente de outros países toda hora. A The House acho que é uma das melhores academias que tem hoje em Santos, nível de competitivo, né? Então o nível é muito alto, né? Então, quem vê ali as postagens do Gabriel pode não ter essa noção, porque, tá vendo ali o vídeo, mas é alto nível, assim, né? A gente, o treino das 6h15, que a gente sempre fala, que é o treino que é dos Masters, bicho, não tem, eu acho que só perde pro treino de competição, porque é muito forte, porque é muito faixa preta, é muita gente de alto nível e muita gente que leva o jiu-jitsu a sério, né? Por conta desse lifestyle, por conta dessa comunidade que tem dentro do jiu-jitsu. Mas a última pergunta que eu ia te fazer, você também tem uma vertente empreendedora, né? Eu mesmo tenho um produto de vocês, né, que é a pistola, que eu preciso, por conta do jiu-jitsu, eu precisei trazer para casa para agregar ali no meu descanso. Conta um pouquinho aí, cara, das tuas empresas, de onde que surgiu isso aí, por que você criou e por que você criou voltado para performance mesmo, né? Para atleta ou para quem quer seguir um lifestyle como o teu, que
tenta levar tudo de uma forma equilibrada e até mesmo na hora do descanso levar de uma forma também satisfatória. Conta um pouquinho pra gente aí da tua empresa e desse agregado que tem aí dos produtos que você trabalha. Sim. Hoje é basicamente a Apex, né? As outras empresas a gente estava fundindo agora com a própria Apex. E a Apex surgiu com a ideia ali, comigo e com meus sócios, pensando, cara, a gente vive essa vida aqui, a gente segue esses protocolos, a gente está sempre buscando maneiras de ter uma performance maior, de estar vivendo em alta performance. Então, inclusive assim no dia a dia mesmo, né? A gente conversa muito. Então, um testa uma dieta, conta como é que foi, o outro testa alguma outra coisa. Tem um camarada que está testando painel de luz vermelha, o outro está testando... Cara, então a gente testa muita coisa. Como é que a gente consegue ter mais alta performance de maneira geral. E dentro desse contexto, a banheira de gelo surgiu, então a gente fazia banheira de gelo. Foi o carro-chefe. Cada um no seu. E a gente falou, cara, por que a gente não traz esse produto no Brasil? Não tem nada e só tá falando lá na gringa. Então a Apex foi pioneira nesse sentido. Foi a primeira banheira, no geral, assim, de imersão no gelo que teve no país. Então quando a gente trouxe, teve um boom muito grande, então muita gente comprando, muita gente vindo, né, fechando parceria com a gente, então a gente foi crescendo muito. E aí eu também tenho eu tenho uma permeabilidade muito grande nesse mundo de internet, de influenciadores. Eu conheço muita gente com expressão, e essas pessoas foram ajudando e a gente foi crescendo. Então a gente começou com as banheiras de imersão no gelo. A gente falou, cara, para qual linha a gente vai seguir, né? Então a gente vai numa linha de recovery mesmo ou não? Não, a gente quer uma linha de alta performance, e alta performance a gente quer falar em todos os âmbitos. Então antes da gente continuar seguindo nessa linha de recovery, a gente preferiu ir para outras áreas. Foi quando a gente trouxe os óculos, né? Então, conta para mim um pouquinho. Eu tô aqui com o óculos amarelo e tem o vermelho, né? Esses óculos são bloqueadores de luz azul, tá? Basicamente. Para quem não sabe, o que é a luz azul? Basicamente assim, a gente tem alguns receptores no nosso cérebro, né? E a luz azul, quando ele recebe essa luz azul, ele entende que a gente precisa, que a gente está em movimento, que a gente está trabalhando, coisa nesse sentido. Isso é uma evolução. E aí, ele entendendo isso, ele não produz melatonina. Então a melatonina é o que vai ajudar ali, o hormônio que vai ajudar a gente a dormir, né? De maneira geral. Então, tanto vai induzir ao sono, quanto vai a ter uma qualidade de sono melhor. Então, hoje, com toda a exposição, as luzes azuis são as luzes que saem das telas, principalmente. Tela do celular, tela do computador, tela da televisão e principalmente das luzes de LED e outras coisas. Então, para quem trabalha em escritório, isso aqui é uma... Ou seja, não... claro, é de performance, mas tu pensou agora nesse produto pro camarada que trabalha no escritório, por exemplo. Exato. Que vive no computador. Hoje em dia, todo mundo praticamente, né, trabalha em frente ao computador. Então ele traz mais conforto na hora de usar o computador, na hora de usar o celular e coisas nesse sentido para a vista. Eles têm proteção UV também, então você pode usar ele durante o dia sem problema. Mas basicamente ele vai evitar que a luz azul interrompa o seu ciclo, né? Então que ele vai realmente que você garantir que quando você chegar na hora de dormir, você vai estar ali com sono, que o seu sono vai ser bom e reparador, porque a gente entende que o começo da alta performance começa no sono. Se você tem uma noite de sono ruim, você vai necessariamente ter um outro dia ruim e você não vai performar bem, nem no trabalho, nem no treino, nem nada. Então, os óculos bloqueadores de luz azul, eles vieram nisso. Então, o vermelho, ele bloqueia 95% da luz azul, diferente do que muitas marcas falam, que bloqueia e tal, o nosso realmente bloqueia. E o amarelo bloqueia 70%. A diferença é que o amarelo, ele tem ele é mais claro, então você consegue ter uma visão melhor das coisas, você consegue assistir um filme e tudo mais, e o vermelho é um pouco mais difícil. O amarelo é ótimo para dirigir, por exemplo, para coisas nesse sentido. Um camarada meu até postou esses dias que ele estava usando, ele falou assim, pô, esse óculos aqui ele é tão bom que hoje o dia tá nublado, mas eu coloco ele e tá sol. Entendeu? Então eu prefiro ficar de óculos, que para mim, tipo, eu tô na praia abalando aqui. Então é basicamente isso, cara. Então a gente entende que realmente o começo da alta performance está no sono. Então o nosso primeiro produto do sono a gente deve vir com mais para frente. E aí a gente hoje também está trazendo as pistolas massageadoras aí para a Apex também. Então a gente continua na linha de recovery também. Então é tudo da linha de tipo assim, cara, como é que eu consigo performar melhor em todos os âmbitos, né? E vão ser
todos os produtos que a gente tem vão ser nessa... Eu lembro, quando eu não comentei isso contigo, acho que eu comentei já em off, já que eu morei no Arizona e tu falou que foi um dos lugares mais bonitos que tu foi, né? Sim. Que tu já comentou comigo já. E lá é muito quente. É. Lá é muito quente. E eu lembro que eu jogava bola, treinava lá. Cara, quando eu saía do campo, saía do treino, e a gente ia lá, tinha uma banheira de gelo, e a gente ficava mais ou menos 5 minutos, mais ou menos, 5, 6 minutos. Sim. Pô, cara, a gente saía, aí colocava a roupa, ia pra fora, assim, é a sensação, cara, é indescritível, a pessoa precisa fazer. Sim. Claro, eu nunca fiz sem estar com uma certa fadiga, assim, sabe? Sim. Às vezes que eu fazia muito, né? Mas sempre era porque eu estava muito fadigado, com as pernas muito, muito cansadas e tal. Pô, é muito boa. Inclusive, recentemente eu fiz lá no prédio também. Pô, tu sai de lá, tu sai novo, cara. Tu sai leve, tu sai... Por que tem tanto mito por causa disso aí? E aí eu quero terminar com essa pergunta, porque essa semana aí o pessoal te pegou pra capar aí na rede social. Por que tem tanto misticismo? Eu falo por mim, cara. Foi e é muito bom pra quem treina mesmo, né? Talvez, não sei, eu não posso... Musculação, não sei até que nível... faz sentido pra quem faz musculação, mas pô, pra quem faz luta, pra quem faz triatlo, pra quem faz esportes que o nível de fadiga e de exaustão física é muito alta, bicho, tu faz uma banheirinha de gelo, 5, 6 minutinhos, pô, tu sai novo, pô. Tu sai novo, é coisa de tu sair novo. Por que tem tanto misticismo em volta da banheira de gelo e por que tu foi atacado aí, velho, nas redes sociais por causa disso? Cara, é uma questão interessante, porque hoje em dia a galera quer muito, tudo pra eles é cientificismo, né? Então, onde tá o artigo que mostra que não sei o que, cara, nem tudo na vida funciona assim, nem a ciência funciona assim exatamente. Tem poucas coisas que a ciência fala, pô, isso aqui é 100% de certeza, isso aqui é absoluto. Nada, a ciência não é 2 mais 2 igual a 4. Então, quando a gente fala, por exemplo, da banheira de gelo, existe muita gente atacando como pseudociência, como coisas assim, porque existem alguns estudos, alguns inconclusivos e alguns não são estudos, vamos dizer assim, relevantes, né? O fato é, cara, que quando a gente olha para a exposição ao frio e ao gelo, você tem registros desde Hipócrates sobre isso, e você vê povos, por exemplo, como os povos nórdicos, que estão acostumados com isso. Então, existem países nórdicos que as mães deixam os carrinhos de bebê dos filhos para fora de casa em menos 5 graus. Que loucura. Deixam os filhos dormindo para fora de casa, para acostumá-los ao frio, né? Para eles criarem resistência a isso daí. Porque uma das coisas que, por exemplo, a gente fala e que a galera às vezes não concorda, é que a exposição ao frio aumenta a sua imunidade, não diminui. Isso que eu ia te falar, velho. Teve uma postagem tua lá, uma pessoa comentou, pô, eu faço beira de gelo, é certo de eu sair gripada. Pô, pela minha experiência é o contrário. Exatamente. É o contrário, né? E é isso que você tá falando. O que acontece é que provavelmente ela teve um choque ali no momento e ela pegou um vírus. Você fica gripado porque você pegou um vírus, não porque você se expôs ao frio, entendeu? Esse negócio de, coloca o casaco porque senão você vai ficar gripado, cara, isso não existe. Né? O que existe é você não estar acostumado àquela exposição e talvez naquele momento, por aí o choque muito grande, você está mais exposto a um vírus. Mas não é, mas o frio em si ele vai aumentar a tua resistência à imunidade. É por isso que eu falo para as pessoas. A exposição ao frio precisa ser gradual e progressiva. Então, você vai se expondo cada vez mais para o seu corpo se adaptar àquele ambiente. E isso é necessário, realmente. Tá? Só que existe vários registros e os benefícios da imersão no gelo eles vão muito longe. Primeiro porque você entra no gelo, você tem uma vasoconstrição. Então, todo o teu sangue começa a bombear para onde? Para os órgãos principais, para os órgãos vitais, coração e pulmão. E depois, quando você sai, você tem uma vasodilatação. Então, esse sangue volta a bombear para o corpo. Só que ele volta mais nutrido, ele volta mais oxigenado. Então, o teu corpo começa a movimentar. Isso gera já, por si só, processo de recuperação muscular. O vídeo que eu postei falava que o gelo, que o Michael Phelps, durante os treinos dele, que ele foi, acho que para Pequim, por estar no inverno, ele teve que aumentar a ingestão calórica dele, porque ele estava gastando muita caloria por estar nadando no frio. E o pessoal, mas por que, se o frio emagrece, por que a baleia é gorda? Pô, velho, é difícil. Mas o fato é que acontece um processo no seu corpo que é a termogênese, que seu corpo começa a gastar mais caloria por causa disso e ele ataca a gordura marrom,
né? Que aquela gordura que é difícil de sair e tudo mais, essa gordura marrom. Então, a imersão no gelo é realmente benéfica para tu emagrecer. Mas se você não está em déficit calórico, se você não treina, se você não faz nada, meu amigo, não vai rolar. Não tem o que fazer. Entendeu? Então, tirando outros efeitos, vai mexer com a tua noradrenalina, vai mexer com dopamina, vai mexer com serotonina, vai mexer com... Putz, cara, é muita coisa. Muita coisa. Uma das coisas que sempre... dessas... que a gente fazia? A gente lá tinha a banheira de gelo, tinha uma máquina de gelo que ficava ao lado, e nós enchíamos, né? E tinha um termômetro. A gente tinha uma noção de quantos graus estava. E tinha umas luvas, não vou dizer de luva, mas eram umas meias térmicas que nós colocávamos nos pés, porque as extremidades do pé que pegava, depois de um tempinho. Mas o pior de tudo, não tem a ver com do pé, tinha a ver com a respiração. Os 30 segundos, o primeiro minuto, era determinante pra saber se tu fica ou não até o final. E, bicho, ficou 30 segundos, um minutinho, já era. Tu fica 6, 10, 15, 20 minutos. Depois, não tem... Porque o teu corpo acostuma. E eu percebo que, às vezes, a pessoa entra até num estado de pânico, né? Eu tinha alguns amigos meus que não conseguiam ficar. Eles entravam... Lógico, tu sente esse baque do frio. Pô, porque é frio, né? Mas se tu, primeira coisa é teu coração. Começa a bater. Se tu controla a respiração, pelo menos é uma técnica que eu usava. Pô, fechava o olho aqui, respirava fundo, dava um minutinho, velho. Era cronometrado. 1 minuto, menos de 1 minuto eu já tava tranquilo. E aí tu ficava 6, 7 minutos tranquilo. É que você manda um recado pro teu corpo que você tá morrendo, que você vai entrar num processo de hipotermia. Por isso que teu corpo começa a reagir a isso. Então você tem primeiro um processo de hiperventilação. Você começa a hiperventilar, porque tomou esse susto, tomou esse baque. Então o primeiro processo é você conseguir reduzir a tua frequência respiratória, para que você possa também reduzir a tua frequência cardíaca e consiga ali trabalhar dentro da respiração, dentro do gelo, para que você consiga controlar esse processo. Né? Porque justamente a hiperventilação vai gerar o aumento do teu batimento cardíaco. E aí nesse processo de você fazer isso, você se apavora. Aí você se apavorou, você não vai conseguir ficar ali, porque você está brigando com o gelo. Sim. Então o processo realmente de você diminuir teu batimento... Tem um trabalho mental, né, nisso, né? Envolve um trabalho mental. É um trabalho mental. E é justamente por isso que a gente fala que uma das coisas melhores que acontece no gelo é uma coisa que nenhum estudo vai trazer. Que é um certo calejamento mental. É como é que você consegue se tornar uma pessoa mais resiliente nesse processo. Entendeu? Se você... todo dia tá entrando no gelo, cara. Faz um negócio ali, que não seja todo dia, mas você se desafia de maneira geral, naturalmente você manda um recado pro seu corpo de que você tá assumindo as rédeas, pô. Perfeito. Entendeu? Eu tive uma conversa com o Dr. Otávio recentemente, e nós estávamos falando sobre essa questão da hiperventilação, isso que você estava falando, não necessariamente nesse sentido de banheira de gelo, mas na questão da comunicação em público. Que eu comentei com ele que no final do ano passado eu tava lendo um livro, não é do Horion, que é o Respire, eu esqueci do Rickson Grace, que ele bate nessa tecla de você ter essa necessidade de você controlar a tua respiração, né? E nós estávamos conversando, ele inclusive tá a íntegra no podcast, que quando a pessoa vai falar em público, o mesmo quadro acontece. A respiração começa a ser... A pessoa começa... A respiração, a pessoa começa a hiperventilar e ela fica nervosa, e os pensamentos começam a ficar desorientados e a pessoa fica muito nervosa e não consegue falar em público. E até isso, né? Quando tu para, tu respira, tu tranquiliza o teu corpo, parece que tua alma volta pra cá e a mente começa a funcionar da forma natural, né? Veja, quando a gente fala desse negócio, todas as coisas que de alguma forma geram pânico pra gente vão gerar um processo parecido dentro disso. Aceleração do batimento cardíaco, aceleração da tua frequência de respiratória e tudo mais. De maneira geral, isso vai acontecer em muitos processos de pânico. O que acontece é que quando você começa a controlar a sua respiração, para você controlar... Porque a respiração é uma coisa natural do teu corpo. O teu corpo simplesmente faz sozinho. Você está respirando, você não está percebendo que você está respirando, geralmente, né? Quando você precisa controlar a sua respiração, o que você precisa fazer? Você precisa se concentrar em você mesmo. Então você precisa parar aquele tempo ali, rever o que está acontecendo no teu corpo e realmente controlar a respiração. Nesse processo de controlar a respiração, você está presente naquele momento. Então esse presente, esse momento presente que você está ali durante o processo de
controlar a respiração, fazer, é o que vai fazer toda a diferença no controle dos teus pensamentos, vai fazer toda a diferença no controle de todo o resto do teu corpo. Porque você precisa estar presente com você mesmo ali. Então você começa a tirar essa pressão externa, essas situações. Então, técnicas de respiração são executadas pelos Navy SEALs, por exemplo. Né? Técnicas de respiração são coisas que tem que treinar muito surfistas de onda grande. Entendeu? Então, é um processo de você conseguir controlar os seus pensamentos, controlar o seu corpo, controlar de maneira geral tudo que acontece fisiologicamente, quimicamente e psicologicamente com você através da respiração. Por quê? Porque a respiração é um processo natural do teu corpo, mas quando você para prestar atenção nela, você está presente naquele momento. Isso aí, o cara tá dando uma aula. Gaba, irmão, obrigado por Valeu, ter vindo. Prazerzaço. Pô, dá as suas últimas considerações aí, porque foi uma aula mesmo, é papo que a gente precisa voltar aqui e conversar, tem outros assuntos que eu queria abordar, mas, pô, obrigado por ter vindo, dá as tuas últimas considerações aí antes de encerrar. O podcast comigo tem que ser tipo umas 3, 4 horas, eu falo pra caraca, bicho, eu gosto do assunto, eu me empolgo, pô, cada assunto aqui dá pra ter falado muito mais, eu gosto de verdade mesmo, eu gosto de trocar essa ideia. Eu gosto quando é assim, podcast que você vai, troca uma ideia mesmo, tem muita coisa pra falar. Eu não sei se realmente o público às vezes para pra assistir, gosta assim. Mas, cara, de maneira geral, te agradecer. Desejo todo sucesso nesse empreendimento aí. Como eu tava falando, toda vez que eu vejo que alguém tá querendo inovar, sair da casinha, fazer uma coisa diferente, botar a cara a tapa mesmo, que a gente sabe que não é fácil, eu procuro estar sempre apoiando nesse sentido, porque eu vivo isso, sei como não é fácil, às vezes, a gente tentar sair do script, né, sair de como as coisas funcionam, ainda mais, por exemplo, numa área que nem o direito, né, que é uma área mais tradicional. Então, parabéns aí pelo projeto. E, cara, feliz de ter sido chamado. Para mim é sempre um prazer. Se tiver de novo, a gente bate mais um papo aí. E quem não me conhece, depois provavelmente minhas redes sociais vão estar aqui no YouTube. Então, me sigam lá, mandem uma mensagem, falam que me viram aqui também. A gente conversa aí. E eu acho que só de final, que eu posso agregar muito, talvez, dentro das minhas redes sociais e essas coisas para o público, advogados e outras coisas. Eu sei que advogados dependem muito de estudar muito, e às vezes trabalhar e ter que estudar ainda, em focar no concurso público, em fazer tudo isso. Acho que o que eu posso agregar realmente é que com técnicas de organização correta, técnicas de produtividade, vocês vão conseguir ali separar melhor o tempo de vocês e ter tempo realmente, às vezes, para se dedicar ao que precisar no trabalho e ainda poder estudar para o concurso e fazer o que é necessário. Perfeito. Gente, a gente fica por aqui. As redes sociais do Gabriel vão ficar aqui abaixo. Ele foi convidado estrategicamente justamente por isso. É alguém que soube trabalhar com a organização, tanto na área militar quanto na parte corporativa, que é onde ele atua hoje, e também como empresário. Então, são pessoas assim, estratégicas, que a gente precisa para poder alavancar a nossa carreira, que é tão nobre. Então, fica aí com o próximo vídeo e até mais. Boa noite.